Olá pessoal, estou gravando um vídeo sobre como eu acho que certas séries, como eu imaginaria como poderia ter sido. Então, eu já te falei em um vídeo anterior que eu gosto muito de Super Sentai e Power Rangers. Então, esse é um vídeo que eu estou falando de como eu imaginaria Kill Ranger adaptado para Power Rangers. Porque a Hasbro pode ter dito que nunca adaptaria Kill Ranger por causa da quantidade de Rangers, o que é válido. E também porque Kill Ranger está sob os direitos da Bandai americana, como corrente principal da Hasbro. E eu acho que é só por isso mesmo. E aquele motivo do capacete do Ranger amarelo ser pontudo não é válido. É bem ridículo, na minha opinião. Então, vou te mostrar o que eu imaginei sobre Power Rangers sendo adaptados. Sim, esse é de um aplicativo no celular chamado Gacha Life. A minha irmãzinha já brincou com isso algumas vezes. E eu meio que usei, sabe? Só pra ver como montaria certo os personagens em animes. Então, sem muita enrolação, esses são os personagens que estão na forma de Kill Rangers para Power Rangers. O vermelho que representaria o leão, eu imaginei que essa podia ser a aparência de um garoto normal, que é muito feliz, mas não precisa ser exagerado como o Xixi Red, que você fala, eita, sorte! Tipo, qual a necessidade de ele falar isso? Porque tudo bem, cada personagem tem o seu bordão, mas tudo que ele fala é só aquilo, né? Mesmo nos momentos dos inapropriados. Mas ele também lembra muito os personagens do Cavaleiro Zodíaco. E ele meio que representa o Aioria de Leão, um dos Cavaleiros de Ouro, que é um dos meus favoritos. Mas ele também representou também o lado do Seiya de Pegasus, o Cavaleiro de Bronze e protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. Por causa desse nome, né? Saint Seiya. Mas eu sinceramente prefiro o título Os Cavaleiros do Zodíaco, porque não foi só o Seiya que ganhou destaque. Teve outros cavaleiros que também ganharam, como Shiryu, Yoga, Shun, Ikki. E também tem o Ranger Escorpião Laranja, o Lobo Solitário, que nem o Sasori Orange, que começou como um vilãozinho lá no terceiro episódio, mas no quinto episódio é revelado que ele entrou infiltrado e que ele tá do lado dos mocinhos. E eu acho que eu pensei que se ele fosse adaptado, seria bom um ator asiático fazer ele. Porque eu acho que combina com o perfil dele. Agora tem o Ranger Lobo Azul, o Okami Blue, que seria aquele lobo brincalhão e seria um alienígena. Talvez o ideal seria se ele fosse da mesma raça que o Comandante Kruger, o Ranger Sombra da SPD. Até porque o traje do Ranger Sombra é meio azulado, embora ele seja considerado Ranger preto. O Ranger Libra Dourado. Esse seria um robozinho mecânico que seria meio que um ladrãozinho esperto e gatuno. E a sua parceira seria Ranger Serpentário Prateado. Pera um pouco, por que a prateada é uma mulher nessa versão? Simples, eu explico depois, mas eu acho que combinaria mais se os prateados de Kill Ranger tivesse sido uma mulher e não um homem, né? Porque as únicas mulheres eram só a verde e a rosa, né? Eu achava que podia ter mais numa equipe tão grande.
E tem o Ranger Touro Preto, o grandalhão mais forte do grupo, que também vai ser um alienígena, um robô. Mas eu meio que deixei ele na forma humana, porque vai que fica difícil imaginar uma própria forma alienígena. Talvez ele podia ser um dos sobreviventes da mesma raça do Defensor Magna, de Galáxia Perdida, que teve seu planeta natal destruído junto com seu filho Zika. Eu acho que seria legal se o filho do Defensor Magna tivesse sobrevivido e ter se tornado Ranger Preto de Kill Ranger, mas a essa altura do campeonato, o filho já foi pro saco. Desculpa a expressão, mas enfim, e também tem a Ranger Serpentária Prateada, que seria aquela. Que na minha versão seria uma mulher sem muitas emoções. Às vezes ela até demonstra, mas isso depende da situação. E ela só confiaria no Ranger Libra Dourado. É a dupla dourado e prateado. Geralmente eu acho que seria bom se o dourado fosse a mulher e o prateado o homem, mas de acordo pelas constelações, o Libra tem que ser homem e o Serpentário é uma mulher, ou seja, cobra. Venha, cobra! Eu já vou te mostrar porque que eu escolhi fazer a prateada ser uma mulher nessa versão. Tem a Ranger Camaleoa Verde. Se fosse adaptado bem antes de Rio Soldier, talvez ela teria sido a primeira mulher a usar verde. E eu acho que a única razão de eu ter aceitado Power Rangers Dino Fury foi porque o verde seria uma mulher e não um homem, como na versão original de Rio Soldier. E ela seria meio que a protagonista feminina principal. Não exatamente uma líder, mas tendo muito mais destaque, tanto quanto o vermelho. A Ranger Águia Rosa. Na original, ela seria uma androide robótica. Mas deixei ela em forma humana porque é mais bonitinha assim, né? Fofinha. E também o Ranger Peixe Espada Dourado. Do amarelo. O peixe-espada amarelo, quer dizer. Porque é que a constelação de peixe-espada se chama dourado. Mas tem U, porque não é dourado de ouro, e sim só o nome do peixe-espada. Esse e é meio que o alívio cômico, cozinheiro. Dá pra ver a expressão dele caindo, né? E é claro que teria o Ranger Roxo, que seria um dragão humanoide, mentor da equipe, um Ranger Azul Celeste da Ursa Menor, que seria um garotinho, ou uma garotinha, sei lá. Melhor deixar um garotinho mesmo, porque tendo 3 mulheres no grupo já tá bom. E o último Ranger, Ranger Fênix Vermelho Escuro, que foi declarado como o sexto Ranger da equipe de Kill Ranger. Sexto Ranger não precisa ser literalmente um sexto Ranger. Pode ser um Ranger que chega mais pro final, como no caso do Abare Killer, o Ranger Dino Branco de Dino Trovão de Abaranger, que era o quinto Ranger na verdade. E também o Beat Buster e o Stag Buster de Go Boosters, que foram adaptados para Ranger Dourado e Prateado de Beast Morphers, que são quarto e quinto integrante, mas ambos têm um termo de sexto Ranger. Então, o último membro que veio, o Ho-Ho Soldier, ele é o que tem um padrão totalmente diferente dos 11 primeiros. Bom, o Real Commander tem um pouquinho só, mas o Ho-Ho Soldier é bem diferente. E eu acho que o Ho-Ho Soldier combinou bem como sexto Ranger vermelho escuro. E aí eu penso, Kill Ranger é tipo uma versão expandida de Time Ranger, Força do Tempo, porque em Força do Tempo o sexto Ranger era vermelho escuro. E em Kill Ranger é a mesma coisa, só que a diferença é que os Kill Ranger tem o Ranger preto, dourado, prateado, laranja, roxo e azul celeste. E Força do Tempo é só as 5 cores principais junto com o sexto Ranger. Então, já que Kill Ranger não ia ser adaptado, pelo menos nos Força do Tempo podia ter Rangers exclusivos a mais. Tipo, pra Força do Tempo, eles já fizeram a preta e o prateado, mas podiam colocar também o dourado, o roxo, o laranja, o azul celeste. E um branco como power-up do vermelho ou do Ranger Quantum. Pensando melhor, era melhor um branco ser o 13º membro, já ao invés de ser o power-up do vermelho como em Kill Ranger. E outros Rangers que mereciam existir poderiam ser o laranja e o cobalto para RPM. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Porque eu acho que RPM tinha que ter tido um Ranger laranja mesmo.
Agora vocês querem saber por que eu queria que a prateada, digo, o prateado de Kill Ranger fosse uma mulher. Vocês vão saber por quê. Por causa disso, é que de acordo com os personagens dos Cavaleiros do Zodíaco com os Kill Rangers, vamos pegar pelos personagens canônicos e os que não são tão canônicos para analisar. Vejamos. O Aioria de Leão, ele seria o Xixi Red, ambos homens. Miro de Escorpião e Sasori Orange, homens também. Nath de Lobo e Okami Blue, homens. Doku de Libra e Tenbin Gold, homens. Aldebaran de Touro e Oshi Black, homens. Junin de Camaleão e Camaleão Green, mulheres. Marin de Águia e Washi Ping, mulheres. Bom, Peixe Espada nunca apareceu no mangá canônico, mas provavelmente eu acho que poderia ser um homem. Então eu acho que o Kajiki Yellow não precisa mudar de sexo, como foi com os outros Rangers amarelos originais do Japão, que viraram mulheres em Power Rangers. Agora, China de Cobra, que é uma mulher, e o Rei Sky Silver, que representa Serpentário, ser um homem, mesmo a constelação em sexos diferentes, sei não, eu acho que era pra Tia ter sido uma mulher mesmo. Porque eu acho que combinaria mais. Então, para finalizar, eu só vou mostrar uma arte que eu fiz dos Cavaleiros, com as cores alternativas representando os Kill Rangers. É, ficou bem criativo assim, né? A Iori é vermelho, Miro laranja, Nath azul, Doku dourado, Aldebaran preto, China prateada, Juni verde, Marin rosa e esse cavaleiro de peixe-espada amarelo. Se o Repscar Silver tivesse representado Andrômeda, a constelação lá do Shun, aí sim eu ia preferir que o prateado fosse homem. E aí quem fosse a mulher, tanto faz se fosse peixe-espada ou não. Agora, o Andrômeda não pode ser representado por uma mulher. Tipo, até pode, mas não se fosse o caso. Porque muita gente não gostou do fato do Shun ter virado uma mulher lá na nova adaptação dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Ah, mas não é uma série tão ruim assim, porque teve séries bem piores. Agora, o pior mesmo é o prateado não ser uma mulher em Kill Ranger, mas deveria ter sido. Bom, isso é tudo aí. Muito obrigado por terem assistido. E vou ver se sexta-feira eu posto um vídeo novo. Então, até mais e feliz feriado. Nem sabia que ia ter feriado essa semana.